Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, o seu resenha de todo dia, trazendo notícias do Fluminense importantes aqui para vocês. Vamos falar aí sobre o jogo de hoje, jogo importantíssimo do Fluminense. Temos a escalação do time já definida pelo Renato Gaúcho também. Tem jogador tendo oportunidade, como a gente já tinha avisado, né, que teria mais oportunidade. Tem informação também de jogador da base voltando aí. Vamos lá que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a ir mais longe. Então, não esqueça de dar essa moral, né? E sempre lembrando também, quem puder, né, dar um hype aí nesse vídeo. Quando terminar o vídeo aí, lá no campo comentário, do lado do campo comentário, tu puxa o campo comentário pro lado, aí tem lá hypar ou ripar. Fique à vontade para chamar como quiser. Clica lá no ripar gratuito. Se puder pagar, melhor ainda, mas se puder ser gratuito, também agradeço, para nos ajudar a ir mais longe. Valeu? Obrigado, então, pela moral que vocês me dão, né? E aí, já entrando aqui no que realmente interessa, que é o nosso Fluminense Futebol Clube, vamos trazer as informações do Fluminense. A gente vai começar com uma informação aqui importante sobre os garotos, né, da base. O Sub-20 vai jogar pelo Campeonato Brasileiro e terá bastante reforços aí que estão vindo do time principal, tá bom? Aí vem dizendo que o Flu está invicto a 3 jogos no Brasileiro Sub-20 e embarca com reforços para enfrentar o Juventude às 15 horas de Brasília desta quarta-feira, no estádio Homero Soldatelli, né, em Caxias do Sul, né, pela 8ª rodada. Isso porque a base do time titular ausente do empate 1-1 com o América Mineiro na última quarta está de volta, né? E aí vem trazendo aqui, são os casos do goleiro Kevin Vinícius, né, dos laterais Júlio Fidelis, Wagner, do zagueiro Gustavo Sintra, dos volantes Doma e Fabinho, dos atacantes Kelvin, Wesley e Natan. Eles treinaram juntos ao restante do elenco na manhã dessa segunda, depois seguiram viagens para Caxias do Sul, onde vão jogar essa partida contra o Juventude aqui. O técnico da base do Fluminense falou da importância desses garotos para essa partida decisiva, né? E aí vem falando aqui que a lista dos 20 relacionados pelo treinador da base tem ainda um reforço vindo do time de guerreiros. Trata-se do volante Wallace Davi, de 18 anos, integrado pela primeira vez aos juniores de 2025. Lembrando que o Wallace Davi, ele é efetivo do time principal, né? E agora vai jogar aí também pelo Sub-20, vai reforçar o Sub-20, o volante Wallace Davi. Tá bom, galera? Aquele que eu já falei para vocês, o Wallace Davi é uma realidade do time principal, mas está ganhando força, ganhando corpo para ficar mais forte também. Galera, o troféu do Mundial de Clubes vai visitar aí Laranjeiras, isso mesmo, já está no Brasil o troféu do Mundial de Clubes. Ele vai visitar os 3 clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Está aí o troféu, muito bonito até o troféu, né? Aí vem dizendo aqui que ele passará pelos clubes do Rio de Janeiro, né? E por último, vai lá para a Inglaterra, né? Para pegar os campeões das últimas edições lá, o Liverpool, por exemplo. Vai ser um também dos agraciados. E aí vem falando aqui que o troféu ainda passará por São Paulo, onde o Palmeiras ficará responsável pela sua exibição. Tá aí dizendo, então vai ficar aí disponível, né? Nos 3 últimos campeões da Libertadores aí, o troféu do Mundial de Clubes, que será disputado esse ano, de 15 de junho a 13 de julho, lá nos Estados Unidos da América. Isso mesmo, galera. E vamos lá. Galera, o Fluminense tem um grande defensor de sua honra nas redes sociais, né? E esse grande defensor trata-se do Felipe Melo. Não só um grande defensor, na verdade, ele está fazendo justiça, né? O Felipe Melo esteve no programa lá da Sport TV e falou, né, sobre o pênalti que foi marcado para o Fluminense contra o Botafogo, né? O zagueiro não teve papas na língua e mais uma vez criticou a falta de critério para o Fluminense. Citou até o Flamengo, né, que teve a parada lá do VAR, e ele falou sobre isso aqui, ó. Vamos falar que é clubismo, não é questão de clubismo, eu marcaria pênalti. Vendo o lance na TV, eu marcaria pênalti em Pedro do Flamengo, mas o VAR teve que chamar. Por que em outros jogos aconteceu e o VAR não chamou? Por exemplo, o do Fluminense contra o Arias, está falando ele aqui,
que ele está falando do pênalti marcado para o Flamengo que ele teria marcado, mas por que não marcou para o Fluminense? Ele vai falando que assim, ó, o pênalti do Pedro é discutível, mas eu marcaria. Não é brigar com a imagem, mas o juiz pode dar e pode não dar o pênalti. Se o VAR chama nesse lance, por que não chama no outro? Em outros é complicado. E aí ele falou do pênalti, que ele voltou a falar que foi um pênalti absurdo em favor do Fluminense. E o Felipe Melo sempre fazendo justiça, né? A gente tem hoje um cara que defende mais as nossas cores do que o próprio presidente do clube. E esse cara é o Felipe Melo, que inclusive também já criticou o presidente do clube, né? De não dar chance para Xerém. Felipe Melo tem sido realmente um grande defensor das cores e tradições do Fluminense, cara. Eu não pensei do Felipe Melo se tornar tão grande para o Fluminense como ele se tornou. Com todas as ressalvas que possam ter dele, ele realmente é um cara que tem muito carinho e respeito com o clube que ele encerrou a carreira. Galera, para fechar aqui, para fechar não, ainda tem mais uma notícia aí para vocês, uma informação sobre o Matheus Reis. Mas a gente traz aqui a provável escalação do Fluminense trazida aí pelo GE, isso mesmo. A escalação do Fluminense, Renato deve ter 3 mudanças no time contra a Aparecidense, e aí vem falando aqui que essas mudanças começam praticamente ali já na parte defensiva. Vai falando, ó, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e Fuentes, isso mesmo, Martinelli, Nonato entrando aí, ó, como eu falei para vocês que o Nonato já iria ser titular, e Ganso, Arias, Keno e Cano, Fluminense praticamente aí definido para o jogo contra a Aparecidense. As mudanças mais sentidas é a saída do Canóbio para a entrada do Keno, é também a saída no meio do campo aí do Hércules para a entrada do Nonato, e também a saída do René para a entrada do Fuentes na lateral esquerda. Fuentes pelo René eu imaginei porque o René vinha mal também, foi mal nesse último jogo, e o Renato, por mais que o René vinha jogando bem lá, fez boas partidas contra o Corinthians, e também na outra partida que ele fez contra o Vitória, o Renato quer mais disposição na linha defensiva, né? Ele já tinha falado isso numa das coletivas dele, não sei se foi contra o Vitória. E a entrada do Nonato, eu já vinha falando que o Nonato iria entrar nesse time. Só achei estranho a saída do Hércules, né? Eu imaginei que ele poderia até de repente tirar o Martinelli, mas pelo visto o Martinelli é um jogador aí intocável para o Renato. E a entrada do Keno no lugar do Canóbio mostra, era fato que isso ia acontecer também, porque o Renato vinha publicamente criticando o Canóbio, né? Então tá aí, agora ele toma a atitude de colocar o Keno. O que vocês acharam dessa provável escalação para o jogo? Acho que não precisa também de muita coisa para ganhar do fraquíssimo time da Aparecidense, né, galera? Vamos combinar isso daí. Galera, por último, uma informação sobre o Matheus Reis. Eu prometi a vocês que eu vinha apurando, né? Uma informação sobre o Matheus Reis. A gente tinha trazido a informação de que ele provavelmente voltaria aos gramados após o Mundial de Clube, mas agora tive uma outra informação que é mais otimista e que dá conta de que o Matheus Reis pode estrear pelo Fluminense, reestrear pelo Fluminense, na verdade estrear, né? Um pouquinho antes do Mundial de Clubes, pelo menos uns 2 jogos antes do Mundial de Clubes. Inclusive o jogador já na semana que vem já deverá fazer trabalhos no campo com os seus companheiros, né? O Matheus Reis é um atacante da base do Fluminense que se espera muito, tem-se muita expectativa em cima desse garoto, realmente é um jogador muito diferenciado e pode ser a solução para os nossos problemas na parte ofensiva. Com esse prognóstico, essa expectativa, essa informação que a gente recebeu, né, de pessoas ligadas ao jogador, eu não vou entrar em detalhe, o jogador está muito próximo de um retorno aos gramados. E como eu falei, semana que vem ele já deverá fazer trabalho no campo com os companheiros, tá? Principalmente trabalhos coletivos. E pode ser que já volte ao Fluminense ali para a 3ª semana de maio, por ali ele já possa estar em condição de jogar. Então, uma boa informação aí sobre o Matheus Reis para vocês. Ali a expectativa é essa, de que ali para a 3ª semana de maio, para a última semana de maio, talvez a última semana de maio, sendo um pouco mais conservador. Foi o que chegou a mim de informação, ele pode estar voltando. Estou com muita expectativa de que esse rapaz arrebente e já desejo que ele um pronto retorno aí, né, para que ele consiga desempenhar bem o futebol dele. É isso, galera. Esse foi o Resenha Expresso de hoje. Lembrando que hoje tem pré-jogo às 7 horas da noite e tem pós-jogo nosso às 11h30 da noite. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E se pintar alguma informação, a gente entra com outro Resenha Expresso durante o dia. Valeu.